E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia, eu sou médico e o vídeo de hoje a gente vai abordar os suplementos pré-treino, tá certo? Se você está com preguiça para treinar, está indisposto para fazer atividade física, saiba que existem suplementos que podem melhorar sua performance e seu rendimento no treino, tá certo? Porém, né, você que treina há algum tempo, provavelmente já deve ter ouvido falar ou já fez uso de alguns suplementos pré-treino, mas você tem dificuldade para escolher, ou então você não entende muito bem o que tem ali no rótulo, não consegue entender aquelas substâncias. Hoje a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso. E para deixar o vídeo mais dinâmico, eu escolhi 5 suplementos que a gente tem disponível no mercado nacional. Vou abordar um pouquinho a composição deles, tá certo? Eu fiz um ranking para explicar melhor, né, o que seria um bom pré-treino, né, o que a gente pode exigir, o que é bom de ter num suplemento como esse, tá certo? Não necessariamente o pré-treino que está no 5º lugar ali do ranking vai ser pior do que o primeiro para você, tá certo? Eles têm suas peculiaridades e o importante aqui do vídeo é que você entenda, né, o que é importante de avaliar, o que é importante de a gente encontrar num suplemento pré-treino, tá bom? Então, provavelmente quando você vai comprar um suplemento pré-treino, você vê substâncias como cafeína, betalanina, alguns têm creatina, arginina, taurina, várias substâncias. Então hoje a gente vai pontuar um pouquinho sobre elas, o que é importante de vocês avaliarem quando for comprar e ver também a questão do custo-benefício, tá certo? Então os critérios adotados para fazer esse ranking foram muito voltados para o custo-benefício e a composição de cada um deles, tá bom? Então, sem muita enrolação, o pré-treino que está no 5º lugar do nosso ranking de hoje é o Evora PW da Darkness, tá certo? E esse pré-treino ele entra aqui, na verdade, por sugestão popular, tá bom? Esse pré-treino eu deixei uma caixinha de perguntas, né, no meu Instagram e sugeri que os meus seguidores dessem sugestões de pré-treino para eu abordar aqui no vídeo. Esse foi o pré-treino mais pedido, então ele entra aqui. Porém, ele acabou ficando só com o 5º lugar. E a indicação desse 5º lugar foi muito pela questão da formulação dele. É uma formulação bem mais simples do que os pré-treinos que vocês vão ver daqui para frente, tá bom? O Evora, segundo a pesquisa que eu fiz aqui, se você for comprar ele sai em torno de 100 a 115 reais. E a composição dele é basicamente de cafeína, 140 mg, taurina, 1000 mg. Então, você vê que é uma formulação bem simples, tá certo? Uma dose baixa de cafeína comparado com os demais, tá bom? E a dose de cafeína é o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. A cafeína é o único ingrediente que vocês vão encontrar em todos os pré-treinos que a gente vai falar aqui e provavelmente em todos os pré-treinos que você vai encontrar no mercado. O que acontece? A cafeína ele tem um efeito estimulante, tá certo? E é bom você avaliar que dose se dá melhor para o seu funcionamento, tá bom? Eu digo que é muito importante, né? Tem diferença se o indivíduo treina ao longo do dia ou treina à noite, tá certo? Quanto mais tarde ele vai treinar, o ideal é que a gente utilize doses menores de cafeína para não prejudicar no sono, não causar insônia no paciente, nesse indivíduo, tá certo? Então, uma dose de 140 mg é uma dose geralmente bem tolerada, tá certo? Pelos indivíduos, mesmo para quem treina à noite. Então, é um suplemento que dá para entrar bem mesmo no indivíduo iniciante, tá certo? Que treina há pouco tempo. Além disso, ele tem 1000 mg de taurina, geralmente é uma dose padrão nos suplementos que tem taurina, geralmente é nessa dose de 1000 mg. E a taurina é um componente que ele tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Um outro componente interessante do Evora é a palatinose, certo? Palatinose é um carboidrato de baixo índice glicêmico, então ele gera energia, ele libera energia de forma gradual, lenta. Então ele permite prolongar a ação desse suplemento, tá certo? Porém, né, é um pré-treino que tem um bom custo-benefício, 100, 115 reais, mas pela sua composição mais simples, ele ficou aqui com o nosso 5º lugar, tá certo? E entrou mais pela questão da sugestão, né, a solicitação aí dos seguidores, tá bom? E agora, em 4º lugar, tirem as crianças da sala que a gente vem com o pré-treino mais potente do mercado. É o Psychotic da Insane Labs. Esse é aquele pré-treino que só de você ver a embalagem já assusta sua mãe, né? Então, mãe, se tem alguma mãe assistindo esse vídeo, fique tranquila, tá certo? Você tem mãe que pensa que só de ver essa embalagem o filho tá tomando bomba, tá tomando alguma coisa errada. Isso é apenas um suplemento para melhorar o rendimento do seu filho na academia, no treino dele, tá bom? O Psychotic, ele entra aqui em 4º lugar, ele realmente é um pré-treino que tem maior concentração de cafeína, cerca de 400 mg por dose. É um pré-treino que não é muito recomendado para iniciantes nem para quem treina à noite,
tá certo? Se vocês forem ver a composição dele no rótulo, né? Como é um pré-treino importado, lá a legislação permite que você não destrinche lá as concentrações detalhadas de cada componente. Então lá eles chamam de Psychotic Blend, certo? Isso é a legislação americana, mas no site da Insane Labs eles divulgam que realmente tem 400 mg de cafeína, e pelas formulações antigas o pré-treino também apresenta 3 gramas de creatina, 1 grama de beta-alanina, 1 grama de taurina, 500 mg de arginina, e tem uma substância chamada Ampberry. Esse Ampberry é uma substância que eles divulgam como sendo uma substância capaz de prolongar o efeito do pré-treino por até 3 horas, certo? Então, para quem treina à noite, realmente você vai acabar prejudicando sua noite de sono, vai ter insônia se utilizar esse pré-treino nessa dose. Além disso, é um pré-treino de um custo bem elevado, né? Hoje está em torno de 230, 250 reais. Então é bom você avaliar se realmente ele se encaixa aí no seu perfil financeiro, na sua rotina, se ele se enquadra no que você está procurando de um pré-treino, tá certo? Com relação a essas substâncias que eu falei, né? A creatina, acho que a mais famosa aqui, é uma substância responsável por aumentar a força, né? O ganho de força, a construção muscular ao longo do tempo. Porém, a gente tem que ver aqui, mesmo ela tendo 3 gramas de creatina, uma dose boa de creatina, a grande maioria dos praticantes de musculação vão usar doses maiores. Então vão precisar suplementar por fora a creatina para bater sua meta diária, certo? Então, digamos assim que creatina, apesar de ser um ótimo componente, eu não julgo como um componente essencial de você ter um pré-treino. Até porque um outro ponto é o seguinte, a creatina pode ser tomada em qualquer horário do dia. Então você pode... Quando você tomar o psicótico, você vai saber que ali naquela dose vai ter 3 gramas de creatina, porém se você toma 5, 6 gramas de creatina, você vai ter que suplementar por fora, vai ter que comprar a creatina por fora para suplementar, tá certo? A beta-alanina é um suplemento que eu também já fiz vídeo, posso deixar aqui o link para vocês assistirem com mais detalhe, mas de forma geral é um suplemento que ajuda a retardar a fadiga, e geralmente as doses prescritas de beta-alanina são entre 2 a 3 gramas dia. Aqui ela oferece 1 grama, então você também precisaria compor aí essa dose de beta-alanina para bater essa meta diária, tá certo? A taurina eu já falei, e a arginina. A arginina é uma substância que tem um efeito vasodilatador, então como ela vasodilata, ela aumenta a espessura dos vasos, aumenta o sangue, né, o aporte de sangue nos músculos, e com isso você performa melhor, rende melhor. E agora a gente chega ao nosso terceiro lugar, com os irmãos ali da Max Titanium, né? O Horus e o Esgid. Na verdade são 2 suplementos de fórmulas bem parecidas. Eu digo que o Esgid é a evolução do Horus, tá bom? Porque tem praticamente o mesmo desenho, só que com doses um pouquinho maiores, tá certo? No preço, né? O Horus tá saindo em torno de 100 reais, o Esgid 120, e comparativamente aqui o Horus tem cerca de 150 mg por dose, o Esgid vai para 200. Beta-alanina, ambos têm 2 gramas. Taurina, o Horus tem 1000, o Esgid vai para 1200. Arginina, ambos têm 1000 mg. Todas essas substâncias eu já falei aqui no vídeo. A diferença do Esgid é que ele tem tirosina, 263 mg. Isso é uma novidade em todos os pré-treinos. Tirosina, ele é um aminoácido, certo? Que ele é precursor de alguns neurotransmissores. Para quem não sabe, aminoácido é como se fossem pedaços de proteína. Se você pegar uma proteína e quebrar ela vai se quebrar em vários aminoácidos. Um deles é a tirosina. E a tirosina é um precursor de alguns neurotransmissores como dopamina, adrenalina, noradrenalina. E dentro desse pré-treino isso estimularia você a ter mais estímulo para treinar, tá certo? Ainda não fiz o teste do Esgid, o Horus eu já provei, mas fiquei curioso para saber o efeito dessa tirosina realmente no rendimento para o treino. Me pareceu uma proposta bem interessante aí. Como os dois têm um perfil muito parecido, coloquei os dois aqui no terceiro lugar, tá certo? Também são pré-treinos que eu vejo uma boa composição. Acho que o Horus se encaixaria melhor para quem treina um pouco mais à tarde, porque por ter uma concentração menor de cafeína, enquanto o Esgid tem 200 mg ali, tá certo? Em alguns indivíduos vão tolerar bem, outros talvez vai ficar uma dose um pouco mais elevada para quem treina muito tarde à noite, tá certo? Mas de forma geral são irmãos, um irmão mais velho e um irmão mais novo, digamos assim. Tá certo? E chegando ao nosso segundo lugar, a gente vem com o XHD da Atlética. O XHD está saindo em torno de 160 reais e ele é um pré-treino bastante completo. Se você pegar e comparar com o Évora, você vai ver a diferença. Vendo a composição do XHD, ele tem 200 mg de cafeína,
2 gramas de betalanina, 3 gramas de creatina, 1.500 mg de taurina, 1.000 mg de arginina, 10 mg de coenzima Q10. Esses são os principais componentes do XHD. E aí a novidade vem a coenzima Q10. Essa é uma substância nova que não tinha nas anteriores. A coenzima Q10, pessoal, é uma substância que está presente em todas as nossas células e ela participa no processo de formação de energia para o funcionamento celular. Então é um pré-treino bastante completo, certo? Um pouquinho mais caro que os demais, R$160, mas a composição realmente é mais rica do que os anteriores, tá certo? Então, se você gostou da composição, né, como eu falei aqui, a creatina ela tem 3 gramas, é uma dose que você vai ter que compor um pouquinho a mais, mas a beta-alanina ela já bate 2 gramas dia. A cafeína tem 200 mg, que já é uma concentração similar à do ESD, que é o anterior, tá certo? Então eu diria que é uma mistura ali do ESD com psicótico, só que com a dose mais equilibrada, que se encaixaria mais para vários perfis de treino, tanto para iniciante, moderado, para quem treina de manhã, para quem treina à noite, certo? Eu achei um pré-treino bastante completo. E agora assumindo o pódio do nosso ranking aqui, né? O número 1, um pré-treino que já foi eleito 3 vezes o melhor pré-treino do Brasil, não é à toa, tá certo? É um pré-treino com uma excelente composição e um excelente custo-benefício. E foi justamente esse custo-benefício que colocou ele aqui em primeiro lugar. Eu estou falando do C4 Beta Pump da New Millen. É um pré-treino que hoje ele está saindo em torno de R$80, certo? Então, mais barato da lista, tá bom? E vejam a composição dele. A composição dele é muito parecida com o ESD, tá bom? Ele tem 200 mg de cafeína, assim como o ESD, 2 gramas de betalanina, 1.000 mg de arginina, 1.600 de taurina, ainda é um pouquinho a mais, só que ele ainda tem aquela palatinose. Lembra que eu falei da palatinose lá no Évora? Então, além disso, ele tem zinco, magnésio e cálcio. Um pré-treino bastante rico, bastante completo, premiado, 3 vezes premiado como o melhor pré-treino do Brasil e num custo-benefício excelente. Por R$80 vale a pena testar. Admito que eu ainda não tinha feito o teste do C4 Beta Pump, não sabia essas informações sobre ele, fiquei curioso para fazer o teste. E se você se interessou também, gostou da lista, né? Tem mais algum pré-treino que você acha que faltou aqui? Comenta aqui embaixo, tá certo? Se você já fez uso desses que a gente falou, também comenta aqui embaixo, tá bom? Se você conseguiu entender melhor e aprender um pouco sobre o que é importante você avaliar no pré-treino, o que é interessante para melhorar seu rendimento no treino, a missão do vídeo já está completa, tá certo? Então, se você gostou, compartilha com seus amigos aí de academia, seus amigos que fazem uso de suplementos para melhorar esse rendimento, tá bom? Deixem seus comentários, vamos interagir por aqui. E acho que a missão do vídeo era essa, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo. Sigam lá nas redes sociais, no Instagram. Se puder curtir, comentar, compartilhar aqui no YouTube, vocês vão estar me ajudando a trazendo mais conteúdos como esse. Tá bom, pessoal? Valeu, era isso por hoje.